Fala galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao trabalho, não é, em relação ao modelo atômico atual. Falamos um pouquinho sobre os orbitais, falamos sobre os conceitos básicos, não é? Agora vamos conectar tudo isso na parte prática para que a gente possa compreender melhor como as coisas, né, foram propostas e para que servem, não é, todos aqueles números quânticos que eu falei com vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica, não é? Ela vai me dar aqui ideia de como, não é, alocar os elétrons em torno do núcleo na eletrosfera, tá bom? E para isso a gente vai aplicar algumas regrinhas que em breve a gente vai aprender, tá bom? Então a distribuição ela vai ter exatamente essa finalidade. Tá? Cada uma das camadas que nós temos, não é? As 7 camadas possíveis com elétrons, não é? Para átomos, não é? Não excitados no estado fundamental, cada uma das camadas que existem, né, essas camadas elas comportam um número máximo de elétrons. Tá? Esse número máximo de elétrons que uma camada pode comportar, ele é dado pela relação 2n ao quadrado. Tá, ok? Sendo n o nível. Então, vocês podem perceber aqui, ó, o número máximo de elétrons, não é dado por 2n ao quadrado. Esse n aqui vai ser o nosso nível. Então, por exemplo, se eu estou no primeiro nível, o n é igual a 1. Tá? Então, 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2. Isso quer dizer que o primeiro nível comporta no máximo 2 elétrons, conforme vocês estão vendo aqui. Tá, ok? Se eu chegar a analisar o segundo nível, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, não é? Seria 4. 4 vezes 2, 8. Tá, ok? Então, esses números eles vêm exatamente daí. No terceiro nível, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Tá, ok? No quarto nível, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32, tá bom? No quinto nível, 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50, tá? Por que que a gente aqui encontra só 32, 18 e 2? Por um simples motivo, não é? Não existem átomos com elétrons, não é, suficientes no estado fundamental para que a gente precise usar, não é, mais do que 32 elétrons, não é, no quinto nível, mais do que 18 elétrons no sexto e mais do que 2 elétrons no sétimo, tá bom? Não existem elétrons suficientes. Eu comportaria 50, mas eu só aloco 32, não é, no quinto nível, por exemplo, porque não existem mais elétrons que possam ali ser distribuídos, tá? Então, simplesmente por isso. Beleza, moçada? Então, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, não é? Eu não posso esquecer que cada um dos orbitais comporta um número máximo de elétrons. O S comporta 2, o P6, o D10 e o F14, conforme nós já vimos na aulinha anterior sobre modelos atômicos. Tá? O orbital S, só relembrando, ele tem um formato esférico, conforme vocês estão vendo aqui. Não é? É uma região esférica na qual o elétron pode ser, não é, encontrado. Eu tenho aqui a região P formada pela sobreposição do Px, Py e Pz, que são 3 orientações espaciais possíveis para, não é, orbitais com esse formato. Okay? E quando nós formos distribuir esses elétrons, nós vamos aqui, a princípio, aplicar o diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Então, esse diagrama ele vai servir como ferramenta para que eu possa fazer a distribuição eletrônica, não é? Alocando os elétrons em torno do núcleo, de tal forma que a minha eletrosfera fique o mais estável possível, tá bom? E, para tanto, a gente vai sempre obedecer à relação N mais L. A distribuição eletrônica ela é sempre feita do N mais L mais baixo para o mais alto. O N é o número da camada, o número do nível, e o L é o orbital. Vocês estão lembrados, né? Que o L do S é 0, do P é 1, do D é 2 e do F é 3, beleza? Então eu vou somar N mais L e eu vou fazer a distribuição dessa soma mais baixa para a soma mais alta. Tá legal? Se o N mais L for igual em dois casos, eu vou sempre alocar elétrons primeiramente no N mais baixo, tá bom? Eu mostro isso para vocês daqui a pouquinho. Então, o diagrama, ele tem esse formato e ele vai me dar exatamente a sequência adequada para que eu faça a minha distribuição eletrônica, tá bom? Então, a gente começa essa distribuição, não é? Da cauda à cabeça de seta. Tá? Então, eu sigo aqui a minha diagonal e eu passo pela região, deixando nela os elétrons que ela comportar.
tá bom? Eu posso enchê-la, eu não posso deixar mais do que ela comporta. Então, S pode comportar no máximo 2. Eu posso pôr 1 sem problema, tá bom? O P comporta no máximo 6. Eu posso pôr 4, eu posso pôr 2, eu não posso pôr 7. Tá legal? Então, depois que uma região é preenchida, eu obrigatoriamente passo para a próxima e vou alocando elétrons até que esses elétrons se encerrem em termos de quantidade. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho o N igual a 1, não é? E o L igual a 0, que é o L do S. Não é? Então, 1 mais 0, 1. Beleza? Então, eu passo pela região 1S, preencho-a com os elétrons que ela comporta e acabo passando para a próxima região, não é? Na qual eu vou alocar elétrons, que é o 2S. Beleza? Então, eu vou encher o 2S. Depois que eu encher esse 2S, eu vou aqui passar pela região 2P, vou enchê-la e vou para 3S, tá ok? Então eu sigo da cauda à cabeça de seta e eu vou passando pelas regiões, né, que essas setas diagonais cortam e vou deixando o máximo de elétrons que eu puder deixar naquelas regiões, beleza? Então eu faço aqui, ó, 3P, 4S, não é? Depois eu vou para o 3D, 4P, 5S e assim sucessivamente até que, não é? Eu termino aqui no máximo possível de elétrons que eu vou encontrar nos elementos em 7P, tá legal? Por isso que eu não encontro aqui, ó, mais, não é, orbitais, não é? Orbitais do tipo G, do tipo H, que dariam exatamente os 50 elétrons, né, que nós vimos, por exemplo, no quinto nível que ele poderia comportar, tá bom? Eu não tenho elétron suficiente para enchê-los, por isso que esses orbitais, né, G e H, por exemplo, eles não aparecem nesse diagrama de Pauli, tá bom? Então, quando a gente vai fazer a distribuição, eu vou seguir obrigatoriamente, não é, essa sequência que o diagrama me dá, para que, não é, os elétrons em torno do núcleo, não é, façam com que a eletrosfera ali seja o mais estável possível, tá bom? Então, uma analogiazinha que eu gosto de fazer muito é para a gente pensar a princípio, não é, num prédio com muitos andares, tá? Cada um desses andares, eles têm salas, e eu vou encher essas salas, não é, conforme, não é, a sua capacidade, e depois eu vou, não é, mudando para andares superiores à medida que as salas, não é, em cada um desses andares fica lotada, fica cheia, tá bom? Então imaginem, não é, por exemplo, uma brincadeirinha, imaginem que eu tenho 7 andares, não é, no meu prédio, e no primeiro andar só existe uma sala, só uma salinha, tá bom? Essa sala, ela tem formato esférico, não é? Um primeiro andar no meu prédio, eu tenho uma sala esférica, redonda, e lá dentro existem só 2 carteiras, por exemplo, e eu quero colocar 2 alunos. Então, eu posso colocar um aluno na minha sala? Posso. Posso colocar 2 alunos na minha sala? Posso. Posso colocar 3? Não, porque só existem 2 carteiras, tá ok? E aí, portanto, se esse primeiro andar só tem uma sala e essa sala encheu, obrigatoriamente eu vou passar para o andar de cima. E aí eu vou para o segundo andar, por exemplo. Não é? Esse segundo andar tem 2 salas. Uma sala redonda, não é? Que a gente chama aqui de sala S, por exemplo, e eu tenho uma sala P que tem aquele formatozinho que vocês, né, aprenderam aí do orbital P, que parece uma florzinha. Tá? Então eu tenho ali, não é, naquele segundo andar, 2 salas. A sala S tem 2 carteiras e eu posso colocar no máximo 2 alunos ali dentro. A sala P é uma outra sala também no segundo andar, com 6 carteiras. Então eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no máximo, não é? Alunos ali dentro. E se eu tiver mais alunos e essas salas no segundo andar estão preenchidas, eu passo para o terceiro e assim sucessivamente. Então a lógica da distribuição, não é bem parecida com essa brincadeira, tá ok? Eu vou alocando elétrons em torno do núcleo de tal forma que no final eu tenho uma estabilidade, não é, maior possível, tá ok? E aí, na hora da gente fazer essa distribuição, nós vamos usar o diagrama. Só relembrando aqui, ó, a primeira camada comporta 2 elétrons, então eu vou precisar só da sala S, não é? Ou do orbital S, brincando aqui, não é, com o prédio que eu acabei de citar. A segunda sala, desculpa, a segunda camada, ela comporta 8 elétrons.
Então, isso quer dizer que eu preciso dos orbitais S e P ali presentes, tá? Imaginem lá, eu tenho o meu prédio, no meu segundo andar eu consigo colocar 8 pessoas, né? E eu tenho 2 salas necessárias para isso, uma sala S e uma sala P. E assim sucessivamente. Aqui, ó, a terceira comporta, não é, 18 elétrons, ok? E, portanto, eu precisaria do S para 2, o P para 6 e o D para 10, totalizando os 18. Tá legal? Então, o que vocês estão vendo aqui em azul é exatamente o diagrama de Pauli, ok? Só que representado de forma diferente, beleza? Então, como é que nós vamos, né, ler essas representações da distribuição eletrônica? Nós vamos encontrar, não é, ao distribuirmos os elétrons usando o diagrama, exatamente representações como essa. Não é? Aqui eu coloquei o 1s2. Como fazer essa leitura? Eu leio assim, 1s2. Esse 2 é um número, eu não leio 1s ao quadrado. Tá? O que seria esse 1 para a gente? Ele seria nada mais, nada menos do que a camada ou o nível de energia no qual o elétron está. Tá ok? Esse é o número quântico principal. O S, ele seria para a gente a subcamada, seria o orbital, não é? No qual o elétron se encontra. Tá ok? É o segundo número quântico. E esse 2 seria exatamente a quantidade de elétrons presentes naquela região, tá bom? Então, eu vou ler assim, 1s2 e cada uma dessas, né, informações vai se referir a algo diferente, beleza? Então, vamos para a prática. O lítio, por exemplo, que é o terceiro elemento na tabela periódica, ele tem 3 prótons, não é? Como é que eu vou distribuir esses elétrons? Seguindo o diagrama de cima para baixo, não é? Pela cauda até a cabeça de seta, eu passo pela região e vou enchendo-a com os elétrons que ela comportar. Então, aqui, ó, nós vamos ter, não é primeiro, aqui, ó, seguindo o diagraminha, aqui, ó, na primeira seta, 1s, e eu vou colocar quantos elétrons nesse 1s? O lítio tem 3 elétrons. Gente, o S comporta só 2. Então, eu coloco 2 elétrons nessa região. Enchi essa região, eu passo para a próxima, que nesse caso seria o 2s. E eu vou colocar nesse 2s, ela comporta 2 elétrons. Eu já deixei 2 antes. Eu só tenho 3, então só resta mais um para a gente fazer o preenchimento, beleza? Então, a distribuição eletrônica do lítio é exatamente essa. 1s2, 2s1. Combinado? Então, o carbono tem 6 elétrons no estado fundamental, né? 1s2, eu vou deixar 2 elétrons, portanto, né? Depois eu vou para o 2s e vou deixar mais 2 elétrons, encher essa região, e depois do 2s eu vou para o 2p. E aqui, como eu tenho 6 elétrons, né, para o carbono, eu vou colocar só 2 elétrons no P, porque, né, acabaram-se os meus elétrons. Então, S2, 2S2, 2P2 é a distribuição do carbono. E eu posso fazer isso para qualquer elemento, moçada. Não é? É só praticar usando o diagrama, tá bom? Então, o sódio tem 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Enchi aqui, não é? O P com 6 elétrons. Deram 10, mas eu tenho 11. Então, do P6 eu preciso passar para a próxima, que é o 3s. E lá eu vou deixar apenas um único elétron, totalizando os 11 elétrons que eu tenho, tá bom? O cloro tem 17 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição dele usando o diagrama da mesma forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá? 17 elétrons foram distribuídos. Então, é assim que a gente vai fazer, beleza? No caso do ferro, são 26 elétrons e a gente vai usar o diagrama para isso. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e eu vou me tampar um pouquinho, 3d6. Tá ok? Então, eu acabei de fazer a distribuição eletrônica do ferro. Tá ok? Ah, Cris, por que eu preencho no 4S e depois no 3D? Por um simples motivo. Eu falei com vocês que a distribuição eletrônica ela é feita por N mais L. Tá ok? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o 3P, beleza? O 3P aqui, ó. Deixa eu pegar em roxinho, o 3P. O N é 3, ok? 3. 3 mais aqui 1 vai dar 4, beleza? Quando eu pego 4S, o N é 4, o S é 0, não é?
Então, 3 mais 1 deu 4. 4 mais 0 deu 4 também. E aí o que eu falei com você, se o n mais l, né, é igual, eu sempre preencho primeiro o que tem o n mais baixo. O 3 é menor que o 4, tá? Então, quando eu bato o olho aqui no 3D, não é? O n é igual a 3, beleza? O n aqui ó, é igual a 3. E o d é igual a 2, o seu L. Então, n mais L aqui daria 5, mais alto do que o 4S que deu 4, tá bom? Então, por isso que eu faço a distribuição dessa forma. E aí, né, o que eu percebo aqui é que, né, em vermelho eu tenho os últimos elétrons que foram inseridos na minha distribuição. Esses elétrons, né, esses orbitais 2s, 2p, 3s, 3p e 3d, eles são os mais energéticos, tá legal, gente? Eu faço a distribuição em sequência de energia. Então, né, o que a gente coloca elétron por último é o orbital mais energético, combinado? Já os elétrons de valência são os elétrons que apresentam um N, ou seja, a camada mais alta. Tá? Então, para o lítio, aqui a última camada é a segunda, para o carbono a última camada é a segunda, somando, portanto, os do S e do P, beleza? Do sódio a terceira camada, do cloro a terceira camada, somando o S e o P, tá legal? S e P são subcamadas, tá legal? A camada é a 3. E o ferro, a última camada, é a quarta. Tá legal, gente? Então, o que tem um número mais alto é a última camada. Já o último elétron distribuído é o mais energético, tá? Cuidado. Em todos os anteriores, né, os números coincidiram, exceto no ferro, ok? Que o 3D é mais energético que o 4S. Então, essencialmente, o que a gente tem, né, em relação à distribuição eletrônica e à aplicação do diagrama de Pauli é exatamente fazer isso. Então, a gente, na tabela periódica, não é? Quando a analisamos, eu consigo extrair algumas informações referentes à distribuição eletrônica também. Não é? Eu percebo que o orbital S ele comporta 2 elétrons. Gente, na tabela, não é? Eu percebo regiões muito distintas, separadas em colunas. Não é? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 colunas bem distintas, bem destacadas das demais. São elementos que vão terminar a distribuição eletrônica em S, tá ok? Aqui, ó, eu percebo em rosinha 6 colunas bem destacadas das demais. Isso quer dizer que todos os elementos que ali estão vão terminar a distribuição eletrônica em P. Na região central, existem 10 colunas, ou seja, todos os elementos que lá estão terminam a distribuição eletrônica em D. Tá bom? E aqui embaixo eu tenho 14 colunas, todos os elementos ali presentes. Ao realizarmos a distribuição deles, eles vão terminar a distribuição eletrônica em F, beleza? Então, sabendo-se em qual coluna, não é? Em qual família o elemento está, eu consigo também, não é? Prever ali onde a sua distribuição eletrônica vai se encerrar, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, vou retomar exatamente essa figurinha na aula de tabela periódica em breve, tá bom? E aí eu falo um pouquinho mais sobre como realizar essa distribuição eletrônica lá dentro. Aqui, não é? Eu tenho exatamente uma tabela que demonstra isso, ok? Aqui o sódio, por exemplo, ó, ele está no terceiro período, não é? Terceira linha, e ele está na região do S. Vocês estão vendo que ele termina em S1, magnésio em S2, cálcio em S2, potássio em S1, ou seja, todos esses elementos terminam em S. Quando eu vou olhar os elementos aqui, por exemplo, o carbono, que a gente acabou de fazer a distribuição, aqui, ó, ele terminou a distribuição eletrônica em P, tá ok? Então, ó, o cloro, que nós fizemos a distribuição eletrônica há pouco também, ó, ele terminou a distribuição eletrônica em P, ok? E o ferro, para fechar, cadê ele? Aqui, 26, opa, aqui, ó, nós fizemos, né, a distribuição eletrônica dele e ele terminou em 3D, beleza? Então, eu consigo bater o olho na tabela periódica e saber o finalzinho da distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, tá? Essa ferramenta a gente vai aprender a colocar em prática em breve, mas já estou chamando a atenção, a distribuição eletrônica está embutida dentro da tabela periódica também, tá? É uma ferramenta sensacional e a gente vai trabalhar melhor com ela depois.
Bem, agora a gente vai fazer distribuição em caixas. É uma outra forma, diferente do diagrama de Pauling, da gente fazer as distribuições eletrônicas e ter todas as informações, né, necessárias em relação ao elétron. Já na distribuição em caixas, eu consigo ter noção de outros números quânticos que antes, pelo diagrama de Pauling, eles estavam subentendidos, um pouco escondidos ali, tá bom? Nessa distribuição em caixas, os orbitais vão ser representados por caixinhas. Então, o que nós vamos ter é exatamente isso aqui, ó. O orbital S, não é? Ele tem uma única orientação espacial, já mostrei isso para vocês antes. E cada orientação espacial que um orbital tem é representada por uma caixa, tá ok? Então, se o S tem uma única orientação espacial, a gente vai usar uma única caixinha para ele, tá? O P, ele tem 3 orientações espaciais, PX, PY e PZ. Então, a subcamada, o subnível P, ele tem 3 orbitais, tá? Que são diferentes em relação à orientação espacial. E, portanto, nós vamos aqui encontrar 3 caixinhas para representar tudo isso. Tá ok? O D, não é? Que eu mostrei para vocês na aula anterior, ele tem um L igual a 2, ele tem 5 orientações espaciais, vocês viram que as formas, inclusive, são formas complexas, não é? E para cada orientação, eu vou ter aqui uma caixinha, portanto, 5, tá? O F, ele tem um L igual a 3, a gente já viu isso, e ele tem 7 orientações espaciais, que na aulinha anterior a figurinha estava em roxo, e as formas do F eram mais complexas ainda do que as formas do D. E lá, tendo 7 orientações espaciais diferentes, eu vou ter 7 caixinhas para poder representá-las, tá? Então, a cada caixa para um dado orbital, eu atribuo um ml, ou um número quântico magnético para ela, que é o terceiro número quântico que eu falei para vocês, tá bom? Então, a caixinha, a única caixinha do S, ela tem um ml 0, ok? No P, eu tenho ml menos 1, 0 e mais 1. Então, aqui da esquerda para a direita, menos 1, 0 e mais 1. Tá ok? Então, para cada caixinha, já que eles representam uma orientação espacial, cada caixinha vai ter um ml a ela atribuído. E a gente faz essa leitura da esquerda para a direita, de menos L a mais L, tá? Conforme nós já combinamos. Então, vamos para a prática e vamos trabalhar um pouquinho com essa distribuição em caixas, ok? Quando a gente faz a distribuição, já vimos, eu vou fazer sempre ela por N mais L, tá? Aqui, galera, quando a gente for fazer distribuição eletrônica, a gente precisa obrigatoriamente obedecer a 2 regras, tá? A primeira das regras, ela diz pra gente que caso eu tenha mais de um orbital, preenchemos cada orbital com um único elétron. E aí, a gente, ao preencher os outros orbitais que estão vazios, a gente vai maximizar o spin no conjuntinho de caixas. O que isso quer dizer? Ao começarmos a distribuição dentro de um conjunto de orbitais, dentro de um mesmo subnível, eu vou colocar, a princípio, todos os elétrons com o mesmo spin, que é o número quântico de spin que a gente falou lá no finalzinho da aula passada. Tá bom? Então, essa é conhecida como regra de Rand, ok? E a gente tem também uma outra regrinha, que é o princípio da exclusão de Pauli. O que ele diz para a gente? Ao realizarmos a distribuição em caixas, tá ok? Nós não vamos, em hipótese nenhuma, encontrar dentro de uma mesma caixinha 2 elétrons com o mesmo spin. Então, a regra diz que 2 elétrons nunca poderão ter o mesmo conjunto de números quânticos. Eles podem estar no mesmo nível, no mesmo orbital, na mesma orientação espacial, mas obrigatoriamente eles vão ter que apresentar números de spins diferentes. Tá claro? Para que a repulsão entre eles seja minimizada, tornando a distribuição eletrônica mais estável possível. Tá bom? A gente conhece essa regrinha como princípio da exclusão de Pauli, ok? Agora vamos lá, vamos aprender a fazer as distribuições eletrônicas em caixas, tá ok? Já fizemos a distribuição do lítio, do carbono, do sódio e do ferro. Agora vamos fazer essas distribuições em caixas.
nós já vimos, não é, que o orbital S ele é representado por uma caixinha, o P por 3, o D por 5 e o F por 7. Moçada, vocês estão lembrados que o S comporta 2 elétrons e tem uma caixa. O P comporta 6 elétrons e tem 3 caixas. O D comporta 5 elétrons, 10 elétrons e são 5 caixinhas. O F ele comporta 14 elétrons, acabaram os dedos, e tem 7 caixas. O que vocês estão percebendo? Que o número de caixas ele é metade do número de elétrons que eu comporto. Ou seja, em cada caixinha, 2 elétrons podem ser inseridos, tá bom? Então, vamos à distribuição, tá ok? No caso do lítio, no primeiro aqui, ó, 1s2. Então, o S eu tenho uma única caixinha, tá ok? Então, eu vou aqui, convencionalmente, eu vou começar a distribuição eletrônica inserindo elétrons com os spins positivos. Então, a gente vai começar aqui inserindo uma setinha para cima. Essa seta para cima indica que o ms, que o número de spin do elétron, é mais meio, tá bom? E como o princípio da exclusão de Pauli fala para a gente que é impossível que 2 elétrons tenham o conjunto de números quânticos idênticos, se esse elétron está representado pela setinha para cima, indica que o número quântico dele, de spin é mais meio, obrigatoriamente o segundo elétron que vai entrar nessa caixinha tem que ter o spin menos meio. Então, sempre dentro de uma mesma caixinha, tá? Um elétron para cima, ok? Setinha para cima, representando o elétron, e setinha para baixo. Nunca as duas para cima ou duas para baixo dentro de uma mesma caixa, tá? E o próximo elétron, o 2s1, eu vou colocar uma setinha para cima, conforme vocês perceberam ali na distribuição. Tá bom? E aí para o carbono eu faço a mesma lógica. Lá, ó. São 2 elétrons, no 1s2, setinha para cima, setinha para baixo. No 2s eu tenho 2 elétrons, setinha para cima, setinha para baixo, sempre assim, tá bom? No 2p, aqui eu vou aplicar a primeira regrinha, que é a regra de Rand. Eu vou sempre preencher, primeiramente, caixas vazias, ok? No P eu tenho 3 caixinhas, então eu vou colocar um elétron em cada uma delas, até que os meus elétrons acabem. E eu vou sempre maximizar os spins. Isso quer dizer que a primeira setinha, conforme vocês estão vendo, entrou com spin mais meio. O próximo elétron vai entrar em uma caixa vazia e ele vai entrar com a mesma orientação de seta, tá bom? Então eu coloco sempre as setinhas para cima, usando caixinhas vazias a princípio, e depois de preenchidas, nós vamos fazer aqui a inversão do spin, tá bom? Então nós vamos fazer isso no sódio agora, olha lá, 1s2, setinha para cima, setinha para baixo, 2s2, setinha para cima, setinha para baixo, 2p6, olha lá, presta atenção agora, uma para cima, duas para cima, 3 para cima. Enchi todos com o mesmo spin. Isso é a regrinha de Rand, tá bom? Agora eu tenho que colocar mais 3 elétrons. Eu volto preenchendo essas caixinhas com elétrons com spin contrário, tá bom? E aí o 3s1 eu coloco um único elétron, tá legal? Então é assim que a gente vai fazer a distribuição em caixas. Galera, quando dentro de uma mesma caixinha eu tenho 2 elétrons, uma seta para cima e uma seta para baixo, a gente diz que esses elétrons estão emparelhados, eles estão aos pares, tá bom? Quando eu encontro elétrons que estão sozinhos dentro de uma mesma caixa, a gente diz que esses elétrons estão desemparelhados, beleza? E agora vamos para o ferro, Eu não vou repetir tudo isso que a gente já fez antes, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E aí eu vou pegar só o finalzinho, vou me omitir aqui do vídeo, olha lá, 4s, 2, setinha para cima, setinha para baixo, e agora 3d6, mesmo esquema, obedecendo a regra de Rand, olha lá, setinha para cima, 1, 2, 3, 4, 5, maximizei todos os spins, depois 6, ali, fazendo com que na primeira caixinha eu tenha 2 elétrons, tá legal? Então, para o ferro, a gente vai fazer exatamente isso. Beleza, moçada? Então, é muito treinamento, Vocês podem fazer isso para quaisquer elementos, inclusive
para íons, não é? Dos elementos, não é? Que eu citei e para outros também, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. No caso do Li+, do lítio+, quer dizer que ele perdeu um elétron. Galera, a gente sempre retira elétrons da última camada, tá bom? Então, o elétron sempre sai de onde o N é mais alto, beleza? Então, no lítio aqui, ó, se eu tirei um elétron do 2s1, virou 2s0, eu vou ter um elétron para cima, um elétron para baixo no 1s2. Acabou, só isso. O sódio, ele era 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse 3s1 foi embora, portanto, o 3 ficou vazio, tá? 3s0. Então, 1s2, 2s2, 2p6, ok? Tá lá, preenchi o Na+. Então, vocês estão percebendo que o elétron sempre sai da última camada, tá legal? Então, o ferro mais 2, eu vou tirar 2 elétrons. Eu sempre tiro elétrons da última camada. Então, vocês estão lembrados que o ferro era 4s2, 3d6. 4 é maior do que 3. Então, os elétrons, eles saem daqui, ó, do 4s2. 2 elétrons foram retirados. Combinado? Então, nós vamos ficar aqui com o 4s vazio e eu ainda tenho, lá, os meus 6 elétronzinhos no 3d6, tá bom? Como abaixo eu tenho ferro mais 3, ou seja, eu tenho que perder 3 elétrons, eu vou tirar os 2 elétrons que estavam no 4s, portanto 4s0, e eu vou aqui me omitir, né? Eu vou ter 3d5 a partir de agora. Então eu preciso tirar um elétron do D, já que os elétrons do 4s se acabaram. Não é? Então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 elétrons no D. Tá legal? Então, a única coisa que eu tenho que me atentar nessa distribuição em caixas, galera, é sempre retirar elétrons da última camada, ok? No caso dos cátions. Então, essencialmente, né, em distribuição, o que a gente tem que saber é exatamente isso que vocês viram nessa aulinha de hoje, tá bom? Agora é muito treinamento, os exercícios vão estar disponibilizados para vocês aí, né, brincarem bastante, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão entrar em contato comigo e a gente vai conversando, se ajudando, tá bom? No mais é isso, bons estudos para vocês, tudo de bom, muito sucesso, tá? Se cuidem. Valeu!